Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Nós vamos seguir na playlist de Física Aplicada para o Ensino Médio. Nessa sequência estamos estudando a eletricidade e nesse vídeo nós vamos apresentar propriedades e princípios relacionados à eletrostática. Vamos começar aqui vendo esses dois princípios. O princípio A: em um sistema eletricamente isolado, os corpos trocam cargas entre si, mas será constante a soma algébrica das cargas elétricas. Essa representação mostra claramente o que foi colocado no texto. Eu tenho um sistema isolado, eu tenho o corpo A e eu tenho o corpo B. Então, vamos levar em consideração apenas esses dois corpos. Esse corpo, ele tem uma carga de 5 coulomb, e esse aqui, o B, tem uma carga de 10 coulomb. Olha o que está dizendo aqui, ó. Mesmo ocorrendo troca de carga entre eles, permanece constante o valor algébrico das cargas. Eu tenho aqui 15 coulomb somando. Mesmo que haja troca, esse valor vai permanecer. Por isso que ele chama de constante. Posso aumentar aqui, diminuir aqui, ou ao contrário, mas vai permanecer constante o valor algébrico das cargas. Na letra B, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Aqui está, ó. Essa carga elétrica tem sinal positivo, essa também. E você vê que elas estão se repelindo. Essa força aponta para a direita, essa força aponta para a esquerda. Então isso é chamado de repulsão. Acontece a mesma coisa quando eu tenho as duas cargas com sinal negativo. Essa força vem para a direita, essa força aponta para a esquerda. Novamente está acontecendo uma repulsão. O contrário acontece aqui, ó, quando eu tenho cargas com sinais diferentes. Você vê então que essa força e essa força estão se atraindo. Então aqui ocorre uma atração. Então a gente pode dizer que as forças de mesmo sinal se repelem e as forças de sinais contrários se atraem. Vamos a algumas definições. O que significa eletrização? É o processo de transformar um corpo eletricamente neutro em um corpo carregado. Agora vamos falar dos materiais que são condutores e logo depois daqueles que são isolantes. A definição: materiais condutores são aqueles que permitem a passagem de corrente elétrica. Isso ocorre porque esses materiais têm cargas livres. Significa que os elétrons estão livres. Eu coloquei esse desenho aqui para representar o que foi colocado no texto. Um fio condutor. Elétrons com direção aleatória. Observe os elétrons. Eles não têm uma direção padrão. Têm uma direção aleatória. E isso acontece porque os elétrons estão relativamente desprendidos do núcleo do átomo. É aquilo que ele chamou de elétrons livres. Então, eles procuram outros átomos, porque eles estão praticamente livres ou soltos em relação ao núcleo do átomo. Então, isso acontece quando nós falamos de material ou corpos que são condutores de eletricidade. Agora vamos ver a definição de material isolante. Materiais isolantes são aqueles que não permitem a passagem da corrente elétrica ou dificultam muito. Os elétrons estão praticamente presos no núcleo do átomo. O contrário do que eu falei agora há pouco. Então aqui está, ó, a representação de um material isolante. Então, simbolizando aqui, nós temos os átomos. Então esses elétrons que aqui ficaram de uma forma aleatória, aqui eles estão presos ao átomo. Então é por isso que as ferramentas do eletricista têm as partes de contato com a mão isoladas por plástico, porque o plástico é um material isolante. Tem outros exemplos, evidentemente. Então ele evita que a corrente elétrica atinja a mão do eletricista, porque o plástico é um material isolante. A gente colocou lá no começo a definição de eletrização. Agora vamos ver os tipos de eletrização entre corpos. O primeiro caso que eu estou mostrando para você agora é o atrito. Ocorre quando dois ou mais corpos neutros são esfregados um contra o outro
e ocorre a transferência de elétrons entre eles. Um dos corpos cede elétrons e o outro recebe, conforme a tabela triboelétrica. O resultado é que após o atrito, os corpos ficam com o mesmo número de cargas, porém com sinais opostos. Vamos ver uma singela experiência. Eu tenho aqui pedacinhos de papel cortado, vou tocar essa caneta aqui e nada aconteceu. Agora, se eu fizer um atrito dessa caneta com uma folha de papel, vamos ver o que acontece. Você está vendo que ocorreu então a atração. Pedacinhos de papel ficaram grudados na caneta. Isso acontece porque a gente viu agora há pouco que as cargas elétricas, quando uma é positiva e uma é negativa, elas se atraem. É o que está acontecendo aqui. A carga elétrica do papel com a carga elétrica da caneta. A caneta, ela cede elétrons, o material que compõe a caneta, ela cede elétrons para o papel. Agora você está vendo essa tabela, ela é chamada de tabela triboelétrica. Eu tenho aqui os materiais. Os materiais que estão mais acima, eles cedem elétrons para os que estão mais abaixo. E depois de acontecer esse fenômeno, os mais acima ficam positivos e os mais abaixo ficam negativos. Agora vamos imaginar essas experiências aqui. Nós vamos fazer um atrito do vidro com a lã. Olhando para essa tabela, esses materiais aqui, isso foi estudado e você pode encontrar nos livros de física essas indicações. Terminada a experiência, o que vai acontecer? Nós teremos aqui uma carga elétrica para o vidro positiva e uma carga elétrica para a lã negativa. Por quê? Porque a lã está mais abaixo comparado com o vidro. O vidro está aqui, a lã está aqui. Agora vamos fazer a experiência com seda e papel. Aqui está a seda, aqui está o papel. Então a seda vai ceder elétrons para o papel. Terminada a experiência, a seda fica com a carga positiva e o papel fica com a carga negativa. Agora a última experiência, alumínio com madeira. Vamos ver, alumínio aqui está, madeira aqui está. Então o alumínio cede elétrons para a madeira. Então se ele cede elétrons, ele fica no final dessa experiência com carga positiva e a madeira fica com carga negativa. Outros materiais aparecem nas tabelas, pessoal. Eu coloquei alguns casos aqui que é mais comum. Eletrização por contato. Se um corpo neutro, A, for colocado em contato com um corpo carregado B, ambos os corpos A e B ficarão carregados com carga de mesmo sinal, positivamente ou negativamente. E pelo princípio de conservação das cargas elétricas, já comentei no início, o total de carga será o mesmo antes e após o contato. Para a gente fazer comentários sobre a eletrização por contato, eu trouxe essas figuras aqui. Então, antes, durante e após. Imagine esses dois corpos. Esse corpo B está neutro, ou seja, a quantidade de prótons e elétrons é a mesma. Então está neutro. Aqui eu tenho um corpo eletrizado positivamente, ou seja, tem mais prótons que elétrons. Ok? Quando acontece o contato, os elétrons são atraídos pelos prótons, indicado aqui pelo sinal de mais. Então você vê sobrando aqui sinal positivo. Então no final da experiência, esse corpo A está eletrizado positivamente e o corpo B também estará eletrizado positivamente. E a quantidade de cargas é igual. Carga inicial é igual a carga final. Se eu fizer as contas aqui, ou durante o processo ou no final, teremos sempre o mesmo módulo para a carga. Carga inicial é igual a carga final. Agora, se eu colocar aqui novamente dois corpos, um A e um B. Agora, esse A está eletrizado negativamente. E aqui é o neutro. Elétrons e prótons na mesma quantidade. Então, novamente, vamos encostar esses dois corpos. Então, acontece então que nós vamos ficar com os dois corpos agora com carga negativa.
tanto A quanto B vai ficar com carga negativa. Mas o módulo de carga continua sendo o mesmo, do inicial ao final. Carga inicial vai ser igual à carga final. Agora, a eletrização por indução diz o seguinte: é um processo elétrico que ocorre quando um corpo neutro e bom condutor, ligado a um fio terra, é colocado próximo a um corpo carregado. O resultado é que ambos os corpos ficarão com cargas elétricas de sinais opostos. Com esse desenho, nós vamos entender o que foi colocado na definição. Esse corpo é chamado de indutor e ele está carregado negativamente. E esse corpo é chamado de induzido. Ele está numa condição neutra, ou seja, a quantidade de prótons e elétrons se equivalem. Então está neutro. Mas eles vão ficar próximo do outro. Então, olha o que acontece. Nós sabemos que os sinais idênticos se repelem. Então, esse corpo sendo colocado próximo a esse, ele vai fazer com que os elétrons fiquem nessa condição aqui, afastado. Ele empurra os elétrons para cá. Então, se eu fizer a conexão com o fio Terra, o planeta Terra vai receber esses elétrons, vai haver uma descarga. Então, se eu tirar agora o fio Terra, vai ficar aqui também uma carga positiva. Então, está representado aqui o resultado final. Carga só positiva. Então, o indutor tinha carga negativa e agora nós fizemos a eletrização desse corpo que era neutro e agora ele ficou com carga positiva e está carregado positivamente. Nós temos então novamente aqui esse corpo indutor e esse corpo induzido. O indutor carregado positivamente e o induzido neutro. A quantidade de prótons e elétrons idêntica aqui. Sabemos que os opostos se atraem. Então olha o que acontece. Os elétrons desse corpo neutro tendem a se aproximar aqui do indutor. A Terra é um corpo neutro. Então acontece o contrário agora. Os elétrons sobem para compensar essa quantidade de prótons que eu tenho aqui. Então acaba anulando. Então os elétrons agora são atraídos pelo corpo. E aí nós temos um resultado final. Ficaremos com um corpo carregado negativamente. Ok? Então essa é a ideia da eletrização por indução. Pessoal, nos próximos vídeos nós vamos trabalhar os exercícios. Esse vídeo foi para mostrar essas propriedades importantíssimas relacionadas aos princípios da eletrostática. Se você gostou, deixe like, compartilhe e faça a inscrição no canal. Acionando o sininho, você recebe todas as postagens. Fortalecendo o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante e pode ser útil a muitas pessoas. Até mais, tchau!